Sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, e a gente chega com mais uma edição da nossa Resenha da Bola e destacando as equipes brasileiras neste Mundial dos Estados Unidos. Na segunda rodada, com as equipes brasileiras indo muito bem. O Palmeiras vencendo, o Botafogo também, segurando a equipe do Paris Saint-Germain. Esse será um assunto, os dois, com Robinson Lessa, direto de Penedo Alagoas, e Antônio Manuel Góes vai chegar na sequência falando da grande vitória, outra grande vitória de uma equipe brasileira, o Flamengo, que dominou o poderoso Chelsea, quarto colocado na última Premier League, a maior competição de clubes do mundo, vencendo por 3-1. E também vai falar do compromisso do Fluminense, a última equipe brasileira a fazer o segundo jogo na sequência deste Mundial no próximo sábado, dia 21. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Eu vou no pique de Gandra, região norte de Portugal, para Penedo Alagoas, nordeste do Brasil, porque Robinson Lessa vai chegando e falando da vitória do Palmeiras diante do Al-Ahly, equipe do Egito. Uma vitória que o Palmeiras foi superior, mereceu, mas eu vou deixar para você analisar daqui a pouquinho. Tem também análise da vitória do Botafogo, uma vitória corajosa de um time que, dentro das suas possibilidades e da forma que propôs o jogo, foi muito bem, uma vitória de fato gigante. E Antônio Manuel Góes já também falando da grande vitória do Flamengo e do Fluminense, que joga neste sábado. Robinson Lessa, inicialmente a vitória do Palmeiras, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para comentar a participação da Sociedade Esportiva Palmeiras no Super Mundial de Clubes que está sendo jogado nos Estados Unidos. A primeira partida, como é de conhecimento de todos vocês, o Alviverde Paulista ficou no empate contra o Futebol Clube do Porto, um confronto em que, no nosso modo de entender, a equipe do técnico Abel Ferreira foi superior, principalmente na segunda etapa, e era merecedor de uma vitória naquele confronto inicial. Acabou tendo que se contentar com a igualdade, sem gols naquela oportunidade. Já no segundo compromisso, o time esmeraldino de Parque Antártica venceu e venceu bem o seu compromisso, A equipe soube se impor, mostrar melhor futebol do que o Al-Ahly, a equipe do futebol egípcio. E o 2-0 refletiu, de certa forma, a ampla superioridade do time brasileiro. Mais uma vez, as mudanças que o treinador Abel Ferreira realizou no transcorrer do confronto foram determinantes para a melhora, para a evolução do futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesse último compromisso, ele fez entrar o meia Maurício no lugar do Rafael Veiga, fez entrar também o Flaco Lopes no lugar do atacante Vitor Roque, que até aqui segue deixando muito a desejar diante do alto investimento realizado. E essas mudanças, além da entrada do Alan, do jovem promissor Alan, no ataque palmeirense, essas mudanças foram significativas. O time do Palmeiras foi mais envolvente, foi mais objetivo, teve um poder ofensivo bem mais letal e chegou à justa vitória, somando 4 pontos, e agora vai para a última rodada enfrentar o Inter Miami, podendo até empatar para garantir a sua classificação à segunda fase. Então, os palmeirenses estão eufóricos, têm as suas razões, é bem verdade, mas não tem nada garantido ainda. Precisará somar pontos, precisará pontuar
para carimbar o seu passaporte à segunda fase do Mundial de Clubes. Ok, Robinson Lessa analisando a vitória do Palmeiras, de fato merecida. E agora você volta analisando o Botafogo, uma vitória realmente histórica, jogando dentro das suas possibilidades, se fechando, saindo, né, nos contra-ataques. Não teve grande chance, mas teve a chance do gol. E o principal, o Paris Saint-Germain também não criando muito. Então, uma vitória do Botafogo de fato gigante, hein, Robinson? Nós estamos chegando aqui para comentarmos sobre a maiúscula, a magnífica, a estupenda vitória do Botafogo sobre o poderoso PSG, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, né? Um duelo que realmente o time alvinegro carioca foi muita transpiração, superação, entrega, venceu por 1-0, teve uma postura defensiva que fez com que a equipe parisiense não conseguisse transpor esse sistema de defesa do alvinegro de General Severiano, e no contra-ataque o Igor Jesus foi decisivo, fez o tempo da vitória ainda na primeira etapa. O duelo entre brasileiros e franceses teve amplo domínio da equipe, da milionária equipe francesa. Todavia, se nós analisarmos, o goleiro John foi quase que um mero espectador. Por quê? Porque é um domínio estéril. Tocava a bola de um lado, tocava a bola para o outro, virava, tentava as infiltrações, mas não conseguia finalizar. Então, o PSG teve realmente maior posse de bola, isso é indiscutível, mas a proposta do Botafogo foi justamente essa. Desde o começo, quando o técnico Renato Paiva inteligentemente fez uso do volante Alain para fechar, compactar mais o seu meio de campo e aí ficar com a defesa mais consistente, consequentemente, né? A ideia era essa, explorar os contra-ataques e decidir o jogo. E a proposta do Botafogo foi a vitoriosa. Incomodou ofensivamente muito pouco. Aliás, tanto um quanto o outro. Porque, repito aqui, o domínio do PSG foi amplamente estéril. Porque o goleiro John pouco foi incomodado, pouco foi exigido, e o Botafogo aí acumula a segunda vitória, está a um passo da classificação, né? Vai para a última rodada contra o Atlético Madrid. Um empate já será suficiente para carimbar o passaporte botafoguense, independentemente dos demais resultados. Então, desculpe, fica numa situação bem confortável o time da Estrela Solitária diante dessa maiúscula vitória sobre o atual campeão europeu. Indiscutivelmente, até o momento, o maior resultado. Uma vitória do time sul-americano diante de um europeu em competições oficiais, depois de 13 anos. A última vez que isso tinha acontecido foi lá no ano 2012, quando o Corinthians derrotou o Chelsea na final do Mundial de Clubes lá em Yokohama. Então, parabéns, botafoguense, pode comemorar que a vitória realmente foi digna de aplausos e de elogios. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Sem dúvida alguma, Robinson Lessa, uma vitória para lá de digna. E a gente sempre coloca aqui, o futebol, você tem várias formas de jogar. Eu e a maioria, tenho certeza, prefere, né, um jogo onde as equipes atuem buscando a vitória, com a marcação-pressão, mas, claro, isso tem que estar muito ligado com a qualidade da equipe. O Botafogo, por mais que mantenha uma base, perdeu jogadores importantes, gente. Almada, Luiz Henrique, e eu sempre digo, alguns acham que isso não é importante, jogadores que faziam parte do plantel, também importantes, porque o técnico olhava para o banco, tinha como repor num nível bem próximo da equipe titular, se não igual. Então foi uma vitória gigante
e merecedora do Botafogo. Agora, Antônio Manuel Góes, você vai chegar falando da grande vitória, mais um de um brasileiro. O Flamengo não tomou conhecimento do Chelsea, se impondo, criando mais chances. E aí, Antônio Manuel Góes também analisando o Fluminense, que joga nesse sábado. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Concretamente, o Flamengo botou o Chelsea na roda. O gol sofrido aos 13 minutos em falha individual de Wesley ao tentar conexão com Pulgar em lance interceptado por Pedro Neto de peito no flanco direito da intermediária rubro-negra, que avançou livre para marcar na saída de Rossi, não abalou o rubro-negro nem seu jovem lateral, todos sequenciando o domínio territorial que esbarrou, todavia, na sólida marcação dos ingleses. A superioridade tática e técnica dos comandados de Felipe Luiz voltou a ser preponderante na etapa final, quando Bruno Henrique entrou em lugar de Arrascaeta, impondo mais velocidade na transição defesa, meio-campo e ataque, e empatou aos 17 minutos, ao completar para as redes um passe de cabeça de Gonçalo Plata, depois de tentativas do próprio equatoriano e de Gerson defendidas pelo goleiro Sanches. A retaguarda rubro-negra, formada por Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, neutralizava os poucos avanços do Chelsea, cujos jogadores sentiram mais os efeitos do forte calor do estádio de Filadélfia, enquanto Pulgar, Jorginho, Gerson e Luiz Araújo eram senhores na armação de constantes contra-ofensivas. O Chelsea sentiu o gol de Bruno Henrique, que aos 20 minutos, no cruzamento de escanteio cobrado por Luiz Araújo, escorou de cabeça para Danilo, livre na pequena área adversária, decretar a virada. Alternando jogadas de transição cadenciada, o Flamengo fecharia o placar em 3-1 aos 38 da fase final. Gol de Wallace Ian, que entrara em lugar de Luiz Araújo ao conferir para as redes de Sanches após uma tentativa de Plata. Em síntese, vitória maiúscula do Flamengo, que assume a liderança isolada de seu grupo na Copa Mundial de Clubes, com 6 pontos e a depender de empate nessa sexta-feira entre Los Angeles e Esperance, estará classificado antes da última rodada para as oitavas de final. Um detalhe à parte, mas sem novidade. O show da torcida rubro-negra mais uma vez presente como 12º jogador. Já nesse sábado 21, o Fluminense, terceiro no Grupo F, que empatou sem gols com o Borussia Dortmund na primeira rodada, irá a campo contra o lanterna sul-coreano Ulsan Hyundai, e Renato Gaúcho deverá manter a mesma equipe que enfrentou, com mais desenvoltura, o badalado alemão, tentando uma vitória e brigando pela classificação contra o líder Mamelodi Sundowns da África do Sul, na terceira rodada, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes analisando a grande vitória do Flamengo. O Flamengo jogando com a cara do Flamengo, né, propondo o jogo e tendo realmente as ações principais da partida, dominando, né, a equipe do Chelsea, que é, volto a dizer, foi o quarto melhor da liga mais importante de clubes do mundo, tem investimentos na ordem de 1,5 bilhão de euros, ou seja, um gigante. E o Flamengo mostrou ser gigante também. Não estou aqui dizendo, agora o futebol do Brasil é o melhor, o Botafogo ganhou. Não é isso. Mas as equipes mais fortes têm condições de fazer um jogo de igual para clubes grandes aqui da Europa. E também o Fluminense, que vai estrear contra o Ulsan neste sábado, encerrando a participação na segunda rodada dos brasileiros. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!